E aí, galera do canal, como vão vocês? Estamos de volta para mais uma aula top de matemática. Vamos lá, vamos aprender hoje sobre monômios. Conteúdo muito importante. Vamos para cá? Olha só. Primeiro, antes disso, se inscreva no canal, deixa aquele like monstro e me siga nas redes sociais. Eu estreiei um novo quadro. Eu pego uma questão difícil e resolvo em menos de um minuto. Vai lá ver, vocês vão gostar. Vamos lá. Primeiro, o que é monômio? Muito simples. Monômio, ou também conhecido como termo algébrico, é quando eu junto um número e uma variável. A melhor definição é essa. É o nome que se atribui a uma expressão racional inteira. Por que racional inteira? Porque embaixo não pode ter um denominador, um radical, não pode ter um número irracional. Então, eu posso ter um número fracionário, posso ter uma letra ou posso ter os dois. Então, o que significa? Que qualquer número eu posso ser considerado um monômio, qualquer letra pode ser considerada um monômio, e quando eu junto a letra com um número, eu também tenho outro monômio, certo? É essa a definição. Pode ser número, só variável ou os dois juntos, variável e número. Beleza, galera? Aí aqui, ó, temos alguns casos de monômios. Primeira coisa, vamos entender como é que funciona. Essa parte aqui, ó, que tem as letras, elas têm um nome específico. Nós chamamos isso aqui de parte literal. Então, o nome literal, vamos se lembrar aí de literatura, de letras. Então, parte literal significa dizer que é onde estão as variáveis, onde estão as letras. E o número que multiplica a parte literal, nós vamos chamar de coeficiente, certo? Então, memorize isso aí. Todo monômio é assim. As letras constituem a parte literal e o número é chamado de coeficiente. Nesse caso aqui, ó, nós temos que a parte literal é x ao quadrado y ao cubo, né? Seria a nossa parte literal, certo? E aqui na frente eu tenho menos 1. Quando eu tenho menos 1 é porque esse monômio está sendo multiplicado pelo número menos 1. E menos 1, por sua vez, seria o coeficiente desse monômio. Beleza, galera? Nesse exemplo aqui embaixo, ó, xy ao cubo, z ao cubo. Então, vendo essas letras aqui, elas constituem a parte chamada parte literal. E esse número aqui, 1/5, nós chamamos de quê? Chamamos ele carinhosamente de coeficiente. Certo, galera? Então, em um monômio, preste bem atenção. As letras, as variáveis, são chamadas de partes literais e os números são chamados de coeficiente. Beleza? Agora, como é que eu determino o grau de um monômio? Fácil. Quando ele tem apenas uma variável, é exatamente o grau dessa variável. Como aqui o x está elevado a 1, né? Quando não tem nenhum expoente é porque o expoente é 1. Então, esse monômio 8x, ele é considerado do primeiro grau. Então, o grau de um monômio é exatamente o expoente da sua variável. Mas pode acontecer de eu ter um monômio com três tipos de variáveis. Aí, como é que eu determino o seu grau? Basta eu somar os expoentes dessa variável. Então, somando esses expoentes aqui, ó, aqui tem 1, né? Quando não tem nada. 5 mais 1 dá 6, mais 4 dá 10. Então, esse monômio aqui é do 10º grau, certo? E esse monômio aqui, galera, o zero, ele tem inclusive uma classificação. Nós chamamos ele de monômio nulo. E por ele ser nulo, não tem parte literal, nós não conseguimos identificar o grau, né? A gente não consegue identificar o grau desse monômio. Então a gente diz que esse monômio tem grau, né? A gente diz que nesse caso, esse monômio tem grau indeterminado. Certo, galera? Então, esse zero não tem como determinar seu grau.
E o 50, professor? Galera, o 50, aí você pode pensar um pouco. Eu posso reescrever o 50 assim, ó. 50 vezes x elevado a zero. Posso? Posso. Porque pela regra de potência, x elevado a zero, aliás, qualquer número elevado a zero não vai dar 1. Então, 50 vezes 1 vai dar 50. Então, todo número eu posso representá-lo assim, como sendo um número vezes uma potência qualquer elevada a zero. O que acontece? Nesse caso, como esse monômio expoente é zero, nós dizemos que ele tem grau. Só que o grau dele é o que, pessoal? Nulo, porque o grau da sua parte literal vale zero. Beleza, galera? Preste bem atenção nesses detalhes aí. Muito fácil, né? Depois de a gente aprender sobre isso, vamos para uma das partes mais importantes, a parte de monômio semelhante. Professor, o que é que precisa para dois monômios serem semelhantes? Muito fácil. Só preciso que as suas partes literais sejam iguais. Se elas forem iguais, eles serão classificados como semelhantes. Exemplo: 4xy ao quadrado e menos 5xy ao quadrado. Ambos possuem a mesma, eles possuem as mesmas partes literais? Sim. Então esses dois monômios são classificados como semelhantes. Ou seja, basta eu olhar para os monômios. Se as variáveis que estão em um estiver também no outro, eles são classificados como monômios semelhantes. Nesse exemplo aqui, 3 sétimos de A ao cubo BC menos 3 sétimos de A ao cubo BC. Galera, nesse caso, eles possuem, esses dois monômios possuem as mesmas partes literais. Diga para mim se possuem. Sim. Então esses monômios são classificados como semelhantes. Inclusive, tem uma curiosidade, tem um subcaso. Quando os monômios, além de possuírem as partes literais iguais, os seus coeficientes são números opostos, ou seja, um vai ser positivo e o outro negativo, nós classificamos esse caso de monômio semelhante como sendo monômios opostos. Então, monômios opostos, galera, é um subcaso de monômios semelhantes. Na hora que eles forem semelhantes e os seus coeficientes forem números opostos, os monômios são considerados monômios opostos. Beleza, galera? Muito fácil. Vamos aqui agora para as operações. Primeiro, a adição algébrica. O que é adição algébrica? Soma e subtração de monômios. Eu só posso somar ou subtrair monômios se eles forem semelhantes. Então, a adição algébrica só será possível, vou botar aqui para ninguém esquecer, apenas para monômios semelhantes. Professor, e se não forem semelhantes, dá para a gente fazer o cálculo? Não. Você só pode somar ou subtrair se os monômios forem semelhantes. Aqui, todos possuem a mesma parte literal. X ao cubo y ao quadrado, x ao cubo y ao quadrado, x ao cubo y ao quadrado. Olhe como é fácil fazer isso. Vocês vão conservar a parte literal. Qual é a parte literal? X ao cubo y ao quadrado. E em seguida, vocês vão operar apenas os coeficientes, apenas os números. Menos 7 com mais 2, menos 5. Menos 5 com menos 2, menos 7. Então, o resultado dessa adição algébrica é esse monômio aqui, certo? Algumas questões pedem para simplificar, reduz a expressão, simplifique. Geralmente é porque ele quer que você some e subtraia monômios semelhantes. Beleza, galera? Nesse exemplo aqui em cima, todos possuem a mesma parte literal? Sim, todos possuem a mesma parte literal. Então, o que é que vai acontecer aqui? Olhe bem para cá.
eu vou conservar a parte literal, ó, ABX, e vou operar apenas os coeficientes. 8 menos 3 dá 5, 5 mais 10 dá quanto? 15. Então, o resultado dessa adição algébrica é 15ABX. Beleza, galera? Então, como é que a gente soma e subtrai monômios semelhantes, mantém a parte literal e opera só os coeficientes? Agora, vamos para a multiplicação. Professor, como é que eu multiplico? Primeiro, você multiplica a primeira coisa, na multiplicação, não, ó o detalhe, não precisa, ó, que sejam semelhantes, certo? Não precisa que sejam semelhantes, certo? Multiplicação de monômios não precisa que eles sejam semelhantes, não precisa. Você pode multiplicar qualquer tipo de monômio. Como é que eu faço a conta? Olha só, faz assim, ó. 3 vezes, primeiros coeficientes, certo? Vamos lá. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60. Depois eu vou para as partes literais. Vamos lá. X vezes Y vezes Z. X, Y, Z. Daí vem o primeiro macete desse conteúdo. Sempre que eu multiplico letras diferentes, o resultado vai ser o agrupamento dessas letras. X vezes Y, XY, A vezes B, AB, A vezes X, AX. Então, sempre que eu multiplico letras, eu agrupo, se elas forem diferentes. Se forem letras iguais, eu aplico propriedades de potenciação. Beleza, galera? Nesse segundo exemplo, primeiro passo, primeiros coeficientes. Menos 5 multiplicado por 3, menos 15. Agora eu vou para as partes literais. Vamos lá, A vezes A. Galera, regra de potência, A vezes A ao quadrado. Mais A vezes A ao quadrado, conserva a base que é A e somos expoentes. Como aqui o expoente é 1, 1 mais 2 dá 3. Vamos fazer agora com x. Vamos lá, com x, com x. X vezes x, x ao quadrado. Mas como aqui o expoente é 2, o que é que vai acontecer? Olha para cá. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou pegar, conserva a base e somos expoentes. 2 mais 2 dá 4. Beleza, galera? E agora, na divisão, professor, como é que eu divido monômios semelhantes? Mesma coisa, só para lembrar, não precisa que sejam semelhantes, tá? Não precisa. Você pode dividir monômios semelhantes ou pode ser monômios que não são semelhantes. Não precisa, tá? Não tem nenhum pré-requisito. O único pré-requisito para a gente ter monômios semelhantes, né? A gente poder usar monômios semelhantes é quando a gente estiver falando de adição algébrica. Aí sim, nesse caso aqui, aí sim, os monômios têm que ser semelhantes. Beleza, galera? Nesses dois casos, não. Eu posso multiplicar monômios semelhantes ou monômios que não são. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa para dividir. A gente opera primeiro os coeficientes. Não tem erro não. Certo? Vamos lá. Menos 12 dividido para 3 dá quanto? 4. Em seguida, vamos para as partes literais. A elevado a 4 dividido por A ao quadrado. Divisão de potência de mesma base, conserva a base que é A, subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Divisão de potência de mesma base, conserva a base que é B e subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então essa é a resposta. Beleza, galera? Então muito fácil, né? O que eu fiz aqui, muito fácil. Professor, nessa aqui de baixo, mesma coisa, primeiros coeficientes, vamos lá. 35 dividido para 7 dá quanto? 5.
Agora vamos para as partes literais, para as letras. X elevado a 5 dividido por x elevado a 4. Conserva a base que é x e subtrai os expoentes. 5 menos 4 vai dar 1. Y elevado a 4 dividido por y elevado a 4. Como eles são iguais, divisão de termos iguais a gente se cancela. Então esse vai cancelar com esse na hora da divisão. Então o resultado é só 5x elevado a 1 ou simplesmente 5x. Certo? Agora vamos para a última operação, potenciação de monômios. Como é que a gente faz a potenciação de monômios? Simples. O expoente ele vai elevar tanto o coeficiente quanto a parte literal. Então vamos lá. 52 sétimos elevado a 0. Quanto é que vai dar isso aqui? 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. X elevado a 8, y elevado a 10 elevado a 0. Quanto é que vai dar isso aqui? 1. Qualquer coisa elevada a 0 é sempre 1. Então o resultado dessa potenciação vai ser 1 vezes 1. Vai dar quanto? 1. Daquela potenciação aí, ó, o 2 ele vai elevar primeiro o coeficiente. Quanto é 7 ao quadrado? 49. Em seguida, esse mesmo expoente vai elevar a parte literal. X ao quadrado elevado ao quadrado. Eu faço o que com os expoentes? Multiplico. Dá x elevado a 4. A quarta. Beleza, galerinha? Então, muito fácil, né? Muito obrigado pela atenção. Compartilhe com seus colegas esse vídeo. Clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @prof.rodrigo_samir. Muito obrigado pela atenção. Acompanhe o próximo vídeo de polinômios que vai vir em seguida. Valeu, galera.